Estamos começando mais uma semana do programa Escola Bíblica. O que deveria acontecer, ou o que deve acontecer, na vida de uma pessoa que conhece a Jesus Cristo? O que acontece quando o Espírito Santo toma conta da nossa mente? É o que nós vamos estudar hoje no programa Escola Bíblica que está no ar. Boa noite! Tudo bem com você? Como é que foi seu final de semana? Tudo tranquilo? Descansou? Trabalhou? Deu uma passeadinha? Curtiu a família? Como é que você está? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Está tudo tranquilo? Pastor, está mais ou menos. Então vamos juntos estudar a palavra de Deus, encher o nosso coração de esperança. Se ajeita aí na poltrona, já jantou? Já comeu aquela sopinha, como diz na minha terra, ou caldo em outra região? Comeu aquele pãozinho de queijo, aquela tapiocazinha, aquela macaxeira? Estamos dando uma viajada por esse país maravilhoso e essa diversidade gastronômica excepcional. E se você está fora do país assistindo, você pode até interagir com a gente, dizer o que você jantou hoje, tá bom? É um privilégio estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Durante esse mês de março, nós temos conversado um pouquinho com você, porque a Novo Tempo tem um departamento que é o departamento da Escola Bíblica. E esse departamento, ele atende os nossos telespectadores, responde às perguntas dos telespectadores, mas a Escola Bíblica também produz estudos da palavra. E a gente faz isso em forma de revista para que os nossos telespectadores sejam atendidos. E como a gente tem falado nas últimas semanas, nós produzimos um novo estudo bíblico, Em Busca da Verdade. O conteúdo está pronto, mas agora nós queremos imprimir para que você receba aí na sua casa. E é gratuito. Por isso, nós desejamos a sua colaboração. Se você é um anjo da esperança e deseja, a nossa meta é alcançarmos 50 mil pessoas. Isso mesmo, 50 estudos nós queremos enviar para os nossos telespectadores. Isso graças aos anjos da esperança. Se você é um anjo, você pode fazer uma oferta especial, de doação especial para o estudo Em Busca da Verdade. Se você ainda não é, também pode. Vamos lá, como? Põe na tela, produção, aí pra gente, por favor, tá aí, ó. Manda uma mensagem agora para o nosso WhatsApp, 12 981 76 6630. 12 981 76 6630. Você escreve lá. Quero fazer uma doação especial para a impressão do estudo Em Busca da Verdade. Não precisa tudo isso, né? Só diga que você quer fazer uma doação especial para a nossa campanha especial. Você também pode fazer um Pix agora. A nossa chave Pix está aí na tela, anjos@novotempo.com. Tira uma fotinho, tirou, acompanhe o programa, mas não esqueça, faça a sua doação. Por quê? Porque uma vida pode ser transformada através de um estudo. E a gente tem visto aqui, você tem acompanhado Eu vou apresentar pequenos VTs aí ao longo da semana, histórias de pessoas que estavam sem esperança,
E, de repente, através da Novo Tempo, através de um estudo como a gente tem produzido aqui, e agora através do Em Busca da Verdade, eles terão a vida transformada. E você pode ajudar a gente a alcançarmos esses milhares e milhares de lares. Posso contar com você? Podemos contar com você? Então, liga agora, manda mensagem para o WhatsApp ou faça um Pix e faça parte dessa campanha especial, o novo estudo produzido pela TV Novo Tempo. Então, nós queremos, está pronto o conteúdo, agora tem que ir para a gráfica e vai sair do forno quentinho para chegar nos lares daqueles que desejarem, gratuitamente. Vamos orar a Deus, mais uma vez, para abrirmos a sua palavra. A gente, sempre que abre a palavra, vamos fazer isso com muita tranquilidade, precisamos da orientação do Espírito. E eu quero orar nesse momento, pelo nosso estudo dessa semana, a restauração que acontece naquele que entrega a vida para o Senhor Jesus, para que a gente entenda o texto bíblico. Oremos. Pai do céu, é hora de abrir a Tua palavra, pedimos iluminação do Espírito, que qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de ruído se desfaça, porque nós queremos entender o que o Senhor tem para nos dizer através da palavra. Eu suplico que cada lar, cada pessoa que nos assiste nesse momento, através da TV, através do nosso canal do YouTube, através do Facebook, cada pessoa seja alcançada pelo Espírito, sinta acolhida, sinta-se abraçada. Eu suplico em nome de Jesus. Amém. Durante essa temporada, nós estamos estudando a lógica da existência humana. De onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou. Já trabalhamos a nossa origem, a queda, o pecado, as consequências do pecado, o processo de salvação. E nós vamos dar continuidade, trabalhando essa semana a restauração. Ou seja, o que acontece com uma pessoa quando ela tem a vida entregue para o Senhor Jesus Cristo? Eu comecei a trabalhar isso na semana passada. Comecei a trabalhar o processo de atuação do Espírito Santo e hoje nós vamos aprofundar um pouco mais esse tema. Eu só quero relembrar o texto que a gente terminou na semana passada, que é o texto de Mateus capítulo 16, versos 24 e 25, onde Jesus Cristo está apresentando, falando sobre sua morte, a ressurreição e o preço de ser um seguidor dele, aquele que entrega, aquele que deseja, que aceita, o que acontece com a vida dele. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, ou seja, ser o meu seguidor, a si mesmo se negue. Não é a perda da identidade, da autonomia. Eu falei isso na semana passada. Mas, ou seja, é deixar com que o Espírito controle os desejos. Tome agora a sua cruz, ou seja, assuma uma responsabilidade e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, vai achar a vida. Eu comentei na semana passada que nós encontramos verdadeiramente o significado da vida quando nós encontramos ao Senhor Jesus. É aquele resgate que eu trabalhei lá nas primeiras semanas, aquele resgate à minha originalidade, à minha verdadeira identidade que foi perdida por causa do pecado. A partir do momento que o indivíduo entrega ao Senhor Jesus, é transformado agora pela palavra, ele vai negando o seu eu. Porque a minha vontade é contrária à vontade de Deus, daquilo que Ele quer. Logo, se é contrária, eu não tenho a identidade correta. Vamos lá, vamos aprofundar. Eu citei o texto, pensamento desse teólogo alemão, perseguido no período da Segunda Guerra, Dietrich Bonhoeffer. É um pensamento bem interessante, resumindo essa ideia, quando Cristo chama alguém, Ele o convida para vir e para morrer. Morrer a sua vontade, morrer o seu eu,
Crucifixão, portanto, a crucificação é a morte para a vida centrada em si mesmo. É morte para o egocentrismo. Por quê? Porque a manifestação do verdadeiro amor se dá através daquilo que Jesus Cristo faz por mim. Se eu penso em mim, eu estou centrado em mim mesmo. E eu terminei na semana passada falando sobre isso. Que o maior desafio que eu tenho é controlar o meu eu, minha vontade. Agora, Romanos capítulo 8, verso 5. O capítulo 8 de Romanos, como eu mencionei, ele vai aprofundar essa ideia da luta entre a carne e o espírito, porque os que se inclinam, ou seja, aqueles que vivem de acordo, que estão de acordo para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para as coisas do espírito, das coisas do espírito. A palavra carne e espírito aqui é a minha vontade e a vontade de Deus. Aquilo que eu quero fazer e aquilo que Deus quer fazer. Então, aqueles que vivem, que estão de acordo para a sua vontade, eles cogitam, ou seja, eles pensam, eles têm entendimento das coisas da carne. É desse jeito que eu quero fazer. É desse jeito que eu quero resolver. É dessa forma, eu me concentro nas minhas soluções, nas minhas ações, na satisfação dos meus desejos, que são egoístas. Agora, se eu estou concentrado, me inclinando, ou seja, estando de acordo para o Espírito, ou seja, para que o Espírito Santo atue na minha vida, agora eu vou viver, vou ter o entendimento, vou pensar de acordo com o Espírito. Dá para entender? Ou Deus controla os meus desejos, minhas vontades, minha forma de agir, ou eu controlo a carne e o Espírito. Vamos lá. E o verso 6. Ele vai explorando isso, enfatizando, repetindo, porque o pendor da carne, ou seja, de novo, o que se inclina, o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Que morte é essa? Eu posso ampliar. A morte dos meus relacionamentos, mas é a morte eterna. É a vida sem sentido. É buscar e o vazio continuar e permanecer até que Jesus volte. Agora, o texto diz que aquele que vive de acordo com o Espírito, ele vai ter vida e paz. Essa palavra paz aqui é muito mais do que não ter conflitos. A palavra é bem-estar. Você deseja? A gente vai para o intervalo. Eu já volto na sequência para a gente aprofundar esse texto, essa ideia que mostra que o Senhor quer controlar a nossa vida. Estamos voltando, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Eu fui para o intervalo falando sobre Deus deseja controlar a nossa vida. Às vezes a gente tem essa palavra controle, parece que você perde a autonomia. Eu já disse que não é a perda da autonomia, mas como eu mencionei o texto, é te dar vida, te dar paz. Vou tentar usar um exemplo, tá? Por costume, por hábito, por crença também, eu frequento a igreja cristã, adventista, no sábado pela manhã. E nesse sábado eu fui falar na igreja adventista da Vila Maria, aqui em São Paulo. Quando eu estava indo, eu não sabia o endereço, né? Coloquei no GPS ali, fui acompanhando e tal, e concentrado para não... Quem anda numa grande cidade sabe o desafio de quando você erra uma saída, né? Sabe como é. E eu precisava chegar no horário, estava no horário.
Ia chegar até com um pouco de antecedência. Estava concentrado. De repente, aí eu estava menos velocidade, não sei se estava menos, estava ali pertinho da velocidade que a pista sugeria. Mas eu estava distraído. E, de repente, alguém buzinou. E uma buzina, uau! E eu tomei um susto. Na hora, aquele susto dá o ímpeto, assim, da sua reação de revidar o que aconteceu. É nessa hora que o Espírito controla. E na hora o Espírito controlou. Ainda bem, né? Amém por isso. O Espírito controlou. E eu conversei comigo assim, opa, amigo, desculpa. Conversando comigo, né? Desculpa, eu tenho que ficar atento aqui, senão vou perder. Esse é o controle. Quando a gente perde esse controle, tudo ao nosso redor se torna ruim. E eu fiquei pensando assim, poxa, já pensou se eu perco o controle, né? Revido, falo alguma coisa, né? Mesmo que o indivíduo não vai ouvir, mas o que isso geraria? Vai tirar a paz, o bem-estar. E ser controlado pelo Espírito traz para a gente bem-estar. Eu louvo ao Senhor porque houve o controle do Espírito naquele momento. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Vamos na sequência. Ele vai aprofundar mais. Por isso, verso 7 agora do capítulo 8 de Romanos. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Aqui eu sublinhei a palavra inimizade. Você se torna um inimigo de Deus. Por quê? Porque Deus tem um desejo. Então a palavra é muito profunda. Ele não é seu amigo, você não está de acordo. Por quê? Porque o pendor, a tendência, o estar, você não está sendo controlado por aquilo que Deus deseja. O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar, porque nós só estaremos sujeitos àquilo que Deus quer se nós formos controlados pelo Espírito. Por quê? Porque coisas espirituais são discernidas, diz a palavra, ou entendidas. Eu entendo as coisas espirituais espiritualmente. Por isso, Senhor, o que eu devo fazer? Mas quem me alimenta, quem me traz informações é a palavra. Por isso eu vou à palavra e o Espírito vai me fazendo entender. Eu converso com o Senhor. Eu tenho uma ligação direta com Ele. Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Esse agradar é estar de acordo. Então, eu não consigo estar de acordo se eu estou na carne. Você consegue ver que o apóstolo, no texto, ele vai aprofundando a inimizade, eu não agrado, ou seja, o Senhor não dirige a minha vida, não é porque Ele não quer dirigir, é porque eu fiz a opção de não ser dirigido. Sequência, verso 9, vós, porém, não estáis na carne, olha que interessante, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus, e aqui está sublinhado, habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se o Espírito habita, essa expressão habita é faz morada, é residência. Isso aqui é interessante para a gente pensar. Vou olhar para cá. O que faz morada na sua vida? Vamos falar de pensamento. O que faz morada no seu pensamento? O que entra aqui? O que entra através dos olhos? O que entra através dos ouvidos? O que entra aqui? Aqui são as vias da vida, aquilo que dá vida. Ou é o Espírito de Deus que faz morada, ou seja, eu busco o Senhor, tenho discernimento, né, entendimento, eu consigo compreender.
ou outras coisas. Tudo o que eu ouço, tudo o que eu vejo, constrói o meu pensamento. E a pergunta que eu tenho que fazer hoje à noite, junto com você, é: o que fez morada? Isso aqui tem que ser sempre, sabe? Por isso que eu gosto dessa expressão, habita em vós. Isso não é ele não está de passagem, sabe? Não está de passagem. Não é uma hospedagem. É a casa. Não parou num hotel. Não, o Espírito hoje está só de passagem por aqui. Pagou 2 diárias, ele está de passagem. Não. O Espírito quer morar e quer habitar. Que endereço? Meu coração. Seu coração. Se o Espírito habita, há inclinação, há tendência, há mudança, há tendência para o bem. Vamos na sequência, vamos lá. A Bíblia é rica em expressões, né? O Espírito de Deus dirigiu cada autor. O verso 10 diz que se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se Cristo está comigo, eu recebi, a gente já estudou essa palavra em outro momento. A palavra justiça quer dizer, eu recebi uma aprovação. O Gilmar está aprovado. Seu José está aprovado. Dona Maria, seu Paulo, Ricardo, Pedro, você está aprovado se o Espírito habita no coração. Ou seja, você não deve a culpa do pecado, porque o Espírito habita em você, ele faz morada. Sequência, vamos lá, verso 11. Se habita, repete a palavra, olha que interessante. Lembra que eu falei? Se uma palavra se repete na Bíblia, é porque ela é importante. Se habita ou se faz morada em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós, repete a palavra, habita. Ou seja, o Senhor dá um novo significado, o Senhor dá um novo sentido para a nossa vida. Você sabe que aqui no programa Escola Bíblica, nós desejamos estudar com você, aprofundar com você. A gente tem os 4 programas ao longo da semana, mas você pode aprofundar recebendo gratuitamente na sua casa a revista Princípios, que é a nossa revista dessa temporada, tá? Quanto custa a revista Princípios? Nada. Nada, absolutamente nada. É só você mandar uma mensagem para o WhatsApp agora. 12 9 82 44 44 49. Ou você também pode acessar o nosso site, biblia.com.br. Aprofunde, não fica só com o programa. Receba, não custa nada. Receba, estude. Os detalhes daquilo que eu estou falando estão aqui. A gente precisa conhecer. A gente precisa ampliar. Isso se dá através do ouvir, do assistir, mas aí, abra, pega a sua Bíblia, tem as perguntas, tem o texto aqui e aprofunde. Tá bom? Agora, manda uma mensagem para a gente. 12 9 82 44 44 49. A gente tem a alegria de poder compartilhar com você. Eu quero orar. E a minha oração hoje eu gostaria que fosse a sua. Você deseja que o Espírito Santo faça morada na sua vida, nos seus pensamentos, naquilo que você vai escolher para ouvir, naquilo que você vai escolher para ver? Você deseja que o Espírito controle? Eu quero orar por isso nesse momento. Eu quero fazer isso.
que o Espírito controle. Pai do céu, obrigado pela Tua palavra, que o Espírito console, que o Espírito esteja do nosso lado, que o Espírito controle a nossa mente, o nosso pensamento, as nossas ações. Em nome de Jesus. Amém.